uma pesquisa em nosso escritório, eu perguntei. Eu disse, eu gostaria de saber algumas coisas que as pessoas realmente gostariam de ouvir na pregação. Quais os assuntos que elas gostariam mesmo de ouvir? E isso foi alguns anos atrás. E foi muito interessante, havia muitos assuntos interessantes, mas o que a maioria respondeu foi, eu quero saber quando eu estou fazendo o suficiente. Eu achei realmente interessante. Quando eu estou orando o suficiente. Quando estou lendo a Bíblia o suficiente. Quando estou fazendo boas obras o suficiente. Quando estou fazendo o suficiente. Eu tenho medo de não estar fazendo o suficiente. Alguém já passou por isso? Sempre pensando? Ou você tem esse medo? Ou você tem um diabinho sentado em seus ombros? Bem, o que você vai fazer? O que 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 vai fazer? E isso joga você no modo obras da carne. Você precisa orar até sentir paz. Não ore pelo relógio. Não ore porque alguém veio à sua igreja, ou você viu pela TV alguém que deu testemunho de orar 5 horas a cada manhã, então você vai tentar fazer o mesmo porque elas fazem assim. Você vai ser uma pessoa miserável, entediada, infeliz. Eu tentei isso uma vez. Anunciei para minha família, vou começar a orar 4 horas todos os dias. Tivemos a visita de uma intercessora e, cara, ela tinha o poder de Deus sobre ela. Eu pensei, glória a Deus, eu quero isso também. Bem, o único problema foi que ela era ungida para fazer isso e eu não era. Eu orei sobre tudo que eu sabia, pensando que tinha passado 3 horas e só tinha passado 5 minutos. Deus tenha misericórdia. Eu não queria sair da sala de oração e eu tirei uma soneca. Quem já cochilou na oração? É quando você vai orar e você cai no sono, isso é o que eu chamo de cochilo de oração. Você acorda de vez em quando, ó Senhor, eu te amo, obrigado, Jesus. Ó, sim, eu cochilo de vez em quando. E então eu ouvi uma pregação sobre você não pode orar comigo pelo menos 1 hora. Então todo mundo, no mundo inteiro, estava tentando orar 1 hora por dia. E espanta-me as coisas que nós aparentamos que Deus nos ungiu a fazer e nós falamos para todo mundo que eles têm que fazer também. Não me pergunte quanto tempo eu oro, eu nem vou lhe contar, eu nem sei mais. Eu oro muito ao longo do dia, eu não sei, eu não me importo. Hoje em dia eu não estou medindo e contando todas as coisas que eu faço. Gente, eu fiz muito disso. Eu entrei no programa para ler a Bíblia em 1 ano e você tinha que ler 6 capítulos por dia para conseguir em 1 ano. 2 em Provérbios, 2 em Salmos, 1 no Velho, 1 no Novo. Eu esqueci qual a fórmula. Eu fiz tudo certo por alguns dias e eu marcava no meu calendário. Tínhamos um calendário de marcações. A Karen ama fazer marcações. Quero dizer, nós ficamos animados com as marcações. Eu coloquei meu calendário na geladeira e realmente a razão pela qual eu coloquei na geladeira, eu lhe digo a verdade. Eu não sabia todas essas coisas porque eu não sabia como ser honesta comigo mesma. Eu colocava ali para que todos vissem o que eu estava fazendo. E eu fazia as minhas marcações e eu andava na frente da geladeira e a minha carne apenas inchava. Eu serei muito melhor se orar 4 horas por dia. E lendo toda a Bíblia em 1 ano. Bem, isso funcionou por um tempo, quando eu comecei a ficar para trás. Eu estava cerca de 36 capítulos atrás e assim, eu tinha todos esses buracos ali no meu calendário. Então, quando eu andava por esse calendário estúpido, ele ficava me condenando o tempo inteiro. Levei anos para superar isso, até que Deus me disse, você vai parar de ficar contando tudo o que você está fazendo, Joyce.
Davi contou ao povo para que ele pudesse se sentir bem sobre si e deixou uma maldição no campo. Oh, eu poderia derrotar o inimigo. Olha para quantas pessoas eu tenho. Assim você não tem que temer não estar fazendo o suficiente. Você não está fazendo. E não só isso, nunca vai fazer o suficiente. Jesus fez o suficiente. Ele fez o suficiente. Nós fazemos o que o Espírito nos guia a fazer, nós fazemos o que estamos ungidos para fazer e nós não nos comparemos com outras pessoas, porque Deus unge pessoas diferentes de formas diferentes. Vem agora. O meu tempo com Deus, meu tempo de oração na parte da manhã é como tomar um café da manhã espiritual. Eu não sei como explicar para você, mas eu sei quando eu estou satisfeita. Às vezes tenho que comer 2 horas, às vezes 30 minutos, às vezes 45, mas eu sei quando estou satisfeita. E quando eu me sinto satisfeita, eu me sinto completa e eu me sinto pronta para o dia. Mas eu não vou sair da minha casa até que eu tenha tomado o café da manhã espiritual, porque sei que além dele eu não posso nada. Eu tenho fraquezas, eu preciso de sua força. Eu sou imperfeita, então eu preciso do perfeito trabalhando através de mim em todos os momentos. Mas não preciso contar tudo o que faço. Na verdade, eu acho que isso é ofensivo a Deus. Sabe por quê? Você se sente bem sobre si mesmo se faz muito. E sente-se mal sobre si mesmo se você não faz. Não estou dizendo que há algo errado em ter metas. Se você quiser ter uma meta de orar todos os dias durante 30 minutos, isto é bom. Mas não ore na carne. Não se sente lá e faça-se chegar a algo quando você já disse tudo o que precisa. Se já disse tudo o que precisa e quer ficar mais 30 minutos, apenas pare na presença de Deus e diga: aqui estou, Deus, a maior bagunça do universo, ajuda-me. Vamos lá, Deus quer uma comunicação honesta e não um monte de bobagens religiosas. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião, Ele morreu para que pudéssemos ter uma relação pessoal de amizade e intimidade com Ele. Intimidade. A vida é real, problemas são reais. Traga Jesus para a sua vida real, não apenas para a sua igreja, para a sua vida real. Aleluia. Eu estou meio que gostando disso. Vejamos Efésios 2, 8 e 9. É uma escritura que usamos para a salvação, mas precisamos aplicá-la a todas as áreas da nossa vida. Pois é por livre graça, favor imerecido de Deus que você está salvo. Liberto do julgamento e feito participantes da salvação de Cristo, através da fé. E isso, a salvação não vem de vós mesmos, não do seu próprio fazer, não veio através de seu próprio esforço, mas é dom de Deus. Não por causa de obras, não cumprimento das exigências da lei, para que ninguém se glorie. E não é o resultado do que qualquer pessoa possa fazer para que ninguém possa orgulhar-se nele ou levar glória para si mesmo. Esta é a verdade. Número 5. O medo de aproveitarem-se de você. Eu ainda lido um pouco com isso. Deus nos diz para sermos mansos e humildes, mas nós tememos que se obedecermos, as pessoas andarão por cima de nós. Estamos com medo de que elas tirem vantagem de nós. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Mansidão não é fraqueza, mas é força sob controle. Eu sempre tive a atitude: você não vai falar comigo assim, você não vai me tratar mal. Eu não sabia como esperar em Deus para ser meu defensor. Eu queria ter a certeza que poderia resolver tudo por mim mesma. Eu tinha sido maltratada na minha vida e eu meio que fiz uma promessa para mim mesma: ninguém vai me maltratar novamente. Quando você faz esse tipo de promessa interna, às vezes você tem momentos difíceis nos relacionamentos. Tenha cuidado com esse tipo de pensamento. Eu tenho medo de confiar nas pessoas, não posso confiar em ninguém. Isso não é totalmente verdade. Mas eu vou te dizer, você não tem que temer as pessoas tirarem vantagens de você, elas vão.
Você não tem que ter medo disso. Alguém vai tentar de vez em quando, mas Deus é o seu defensor e Ele vai lidar com aquelas que tentarem abusar de você. Deus lidará com elas. Você não pode isolar-se a si mesmo, recusar-se a se envolver com ninguém porque você está com medo de ser ferido. O amor dói. Você não pode amar e nunca sentir dor. Se você se abre ao amor, você vai ter um pouco de dor, mas você causa dor também. Olá. Obrigada pelo encorajamento. 2 Timóteo 4,14. Eu quero que você vire algumas coisas para Deus hoje. Basta virá-las para Deus. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, disse Paulo. O Senhor lhe pague segundo suas obras. Cara, eu gosto dessa atitude. Rapaz, esse cara realmente se aproveitou de mim e me maltratou. Sabe, Deus falou ao meu marido anos atrás e disse algo que nos ajudou em muitas situações da nossa vida. Ele disse: ninguém pode roubar de você se você tiver confiança em mim. Porque tudo que tirarem de você, se você é uma pessoa de integridade, o que tirarem de você, se eu tiver que passar através de 1000 pessoas, eu tirarei delas e devolverei a você. E assim, Dave e eu nem sequer ficamos bravos mais. Se nós temos algum tipo de reparo feito e eles não fizeram direito, eles não vão voltar para corrigir. Nós fazemos o que podemos para tentar levá-los a assumir a responsabilidade adequada e corrigi-los também. Mas se não fazem, dizemos: bem, não ficarei chateado. Vire para Deus. Eles não podem roubar de nós, Deus. Confiamos em Ti para nos devolver. Eu quero encorajá-lo a fazer isso. As pessoas não podem roubá-lo se você tiver a atitude de Deus. Eles não podem roubar de mim, porque você vai tirar deles e trazer de volta para mim de um jeito ou de outro. Você está no comando da minha vingança. Você vai me pagar de volta. Caso contrário, você vai ficar louco o tempo todo porque as pessoas não estão sendo corretas. As pessoas do mundo nem sequer nos tratam bem. Especialmente não do jeito que o mundo é hoje em dia. Há mais pessoas lá fora que não mantêm sua palavra, eu penso, do que as pessoas que o fazem. Então é difícil, é um desafio constante. E eu tive pessoas que eu nunca pensei que fariam certas coisas como fizeram, eu simplesmente fiquei de boca aberta. E a primeira coisa que vem à sua mente, e na minha também, é: não se pode confiar em ninguém, eu não vou confiar em ninguém mais, eu não quero saber. Mas depois eu penso, eu digo: é errado, eu não vou fazer isso, porque não é justo colocar isso em outras pessoas. Há pessoas boas, há grandes pessoas, pessoas maravilhosas que mantêm a sua palavra e podemos confiar nelas. Não deixe que o diabo minta para você e coloque-o no medo de que todos vão tirar vantagem de você. Número 6. O medo de envolvimento. Você sabe, estar envolvido com as pessoas é muitas vezes confuso. E até mesmo decepcionante. É complicado se envolver com as pessoas. Significa trabalhar através de questões que surgem devido às nossas diferenças, às nossas falhas. E às vezes isso dá muito trabalho e sentimos como se preferíssemos não mexer com isso. Obrigada, mas eu vou fazer isso sozinho. Isso significa confronto. A maioria de nós prefere não queremos confrontar questões. Nós não gostamos de delegar para outras pessoas, trabalhamos até a morte, ficamos esgotados e acabamos murmurando, resmungando e reclamando, porque tudo o que fazemos é trabalhar o tempo todo. E não vamos delegar nada a ninguém, porque não queremos ter que aturar os seus pontos fracos. Eles não sabem fazer como fazemos. Porque afinal somos os únicos que fazem tudo certo. Estou lhe dizendo, eu estava quase morta há 6 anos atrás devido ao trabalho que eu tinha feito na tentativa de construir esse ministério e fazer o que eu senti que era a vontade de Deus. E foi mais fácil nos primeiros anos, mas
A um ponto de saturação, eu comecei a sentir como se eu simplesmente não pudesse mais fazê-lo. E tudo o que eu tinha feito era trabalho, 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 trabalho. Sabe, eu já escrevi 90 livros. Eu não fiz isso em férias. Amém? E eu não me arrependo. Quero deixar um legado para o corpo de Cristo de 100 livros. Esse é o meu objetivo. Quero que as pessoas estejam lendo meus livros muito tempo depois que Jesus me levar para casa. Porque alguns dos livros que mais me impactaram na vida são livros que foram escritos nos séculos 16 e 17. Então, quando a palavra está no papel, ela está lá para sempre. Obviamente, você pode ver pelo tamanho do ministério e pela quantidade de coisas que Deus nos tem deixado fazer, que isso levou uma quantidade enorme de trabalho. E eu me lembro de que alguns anos atrás eu disse para o meu marido, sabe o quê? Eu não vou trabalhar tão duro mais, eu não posso mais fazer isso. Se tivermos de reduzir este ministério e torná-lo menor, então eu vou fazê-lo. Bem, apenas sobre esse tempo, o nosso filho mais novo, que agora tem 31 anos, nesta época tinha 25 anos e voltou a trabalhar conosco. Ele trabalhou por um tempo, depois saiu, depois voltou a trabalhar conosco e eu percebi que Deus o colocou lá para tirar muito da responsabilidade que eu estava tomando. Nosso filho mais velho já trabalhou para nós e ele terminou as missões mundiais, mas um monte de coisas que eu estava lidando eram coisas com a TV e o rádio. Eu não fazia tudo sozinha, mas depois eu me envolvi com essas coisas então. E eu finalmente sabia que se eu não tivesse qualquer descanso ou alegria ou qualquer paz, que eu não poderia fazer tudo aquilo mais. Eu não poderia fazer nada mais. E muitos de vocês têm dito, eu não posso fazer isso por mais tempo. Tem alguém dizendo, eu não posso fazer tudo isso por mais tempo. Bem, Dave e eu raramente nos envolvemos na gestão do escritório. Sabemos o que está acontecendo, quando é necessário a gente se envolve, ficamos no topo de tudo, mas eu estou me dando agora para o que eu realmente fui chamada para fazer. Eu posso fazer um monte de outras coisas, mas eu não fui chamada para fazê-las. E só porque você pode fazer alguma coisa não significa que você deveria estar fazendo, ou apenas porque você fez isso por um certo número de anos, não significa que você ainda deveria estar fazendo. Há épocas em nossas vidas e nós deveríamos mudar as coisas para nossa próxima geração. Bem, tudo o que eles fazem não é o que eu faria, com certeza. Eu vejo as capas de alguns dos nossos CDs, às vezes eu penso assim, eu não gosto disso. Mas sabe o quê? Não é importante o suficiente para eu não passar por cima. E há coisas assim que acontecem, você sabe. Aqui e ali, para ser honesto, eu nem sequer presto muita atenção, porque o resultado final é muito grande, gente. A bênção de Deus, de crescimento do ministério, as pessoas estão sendo ajudadas, eu não tenho que gostar de tudo. E você não tem que gostar de tudo também. Estávamos numa reunião do conselho e ainda estava tendo dificuldades em deixar as coisas. Muitas vezes queremos ter alguém fazendo o trabalho, mas ainda queremos dizer-lhes tudo o que fazer. Você não pode dar às pessoas responsabilidade sem dar autoridade. E se você dá autoridade, então você tem que recuar e ficar fora de algumas coisas. Você não pode procurar defeito em tudo. E falávamos sobre as cores para a revista, e eles queriam usar algumas cores que não gostei. Eu disse, eu não gostei dessas cores e meu filho disse, bem, as pessoas gostam. E eu disse, eu não. E ele disse, desculpa, eu não sabia que você foi chamada para ministrar a si mesma. Uau! Porque eu quis dizer, eu não vou gostar e não vai parar a impressão. Desculpe, eu não sabia que tudo aqui era para você. Eu precisava ouvir isso dele, ele é o único que poderia se safar me dizendo isso. E ele estava absolutamente certo. Eu não tenho que gostar de tudo. Todo mundo não é como você. Nem todos fazem tudo do jeito que você faz, mas você pode ficar bravo ou deixar as pessoas te ajudarem.
Vamos para Êxodo 18, apenas um momento, quero lhe mostrar algo. Isto vai mostrar o ponto de vista. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele estava fazendo para o povo, ele disse: o que é isso que você está fazendo para o povo? Por que você se senta sozinho assim? Não seria diferente se eu olhasse para você e dissesse: por que você está fazendo tudo isso sozinho? E as pessoas ficavam à sua volta, de manhã até à noite. E Moisés diz ao seu sogro: porque as pessoas vêm a mim para consultar a Deus, por certo, todo mundo quer que eu faça tudo. Todo mundo quer falar comigo ao telefone, todo mundo quer que eu faça isso, todo mundo quer que eu faça aquilo. Então eu falo: eu não posso e não vou. E todos em sua família, todos seus amigos, as pessoas que dependem de você, elas querem que você faça tudo, elas apenas dizem: bem, você sabe, eu preciso que você faça, ninguém faz como você. Agora observe, olhe para Moisés. Quando eles têm uma disputa, eles vêm a mim. E eu julgo entre um homem e o seu próximo, e eu lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Muitas vezes gostamos disso, bem. Todo mundo vem a mim, todo mundo vem a mim, isso me faz sentir bem quando todos vêm a mim. O sogro de Moisés disse: a coisa que você está fazendo não é boa. Vamos ver a próxima coisa. Você certamente irá desgastar tanto a si mesmo como a este povo. E aqui está o que acontece. Eu creio que Deus circunda cada pessoa com as pessoas que elas precisam para ajudá-las a fazer o que Deus a chamou para fazer. Eu acredito nisso. Eu posso dizer tudo o que está acontecendo através do nosso ministério. Eu quero ser honesta com você, exceto a pregação e escrita e o ensino e a oração. Eu tenho pouco a ver com tudo isso aqui. Porque Deus enviou as pessoas para fazer a parte que eu não posso fazer, mas eu tenho que deixá-las fazer. E até mesmo em uma unidade familiar. Deus dá o que você precisa nesta unidade familiar. Alguns de vocês, senhores, estão administrando tudo e vocês poderiam dar ao seu marido algumas coisas, mas se você fizer isso, tem que dar a ele alguma autoridade? Homem, só eu faço todo o trabalho aqui nesta casa. Bem, não temos tempo para esse assunto. Quantos de vocês estão contentes por não termos tempo? Nós queremos que nossos maridos sejam cabeça espiritual da casa até que eles querem começar a tomar alguma autoridade? Oh, apenas volte para sua cadeira e fique lá. Deite-se e assista um pouco de TV, meu bem. Eu queria que você pagasse as contas, mas agora que está me dizendo que eu posso ou não gastar, eu vou retirar. Obrigada. Isso está tão divertido, eu mal posso suportar. Amém? Você tem algumas crianças que poderiam ajudar, mas elas não podem fazer como você. Sim. O sogro de Moisés disse algo sensato: você vai desgastar a si mesmo e as pessoas. Sabe o que acontece com as pessoas quando Deus coloca alguém, digamos, numa igreja ou em uma corporação que está dotada para certas coisas e ninguém os usa? Eles ficam descontentes, infelizes, e eles começam a murmurar e reclamar e encontrar falhas em tudo. Porque Deus não nos criou para o tédio. Não há nada pior do que ter que sentar e assistir alguém tentando fazer algumas coisas em que não é tão bom como você, mas eles não vão deixar você fazer por medo de que você possa roubar um pouco do seu trovão ou não fazer do jeito que eles queriam que fizesse. Você não precisa ter medo de se machucar se você se envolver. Você irá. Você não gostou muito? Mas você vai sobreviver. E você vai crescer. E você vai aprender. E você vai se recuperar. E você vai ter alguma ajuda. Fizemos uma pesquisa em nosso escritório e eu perguntei. Eu disse: eu gostaria de saber algumas coisas que
As pessoas realmente gostariam de ouvir na pregação quais os assuntos que elas gostariam mesmo de ouvir, e isso foi alguns anos atrás, e foi muito interessante, havia muitos assuntos interessantes, mas o que a maioria respondeu foi: eu quero saber quando eu estou fazendo o suficiente. Eu achei realmente interessante. Quando eu estou orando o suficiente? Quando estou lendo a Bíblia o suficiente? Quando estou fazendo boas obras o suficiente? Quando estou fazendo o suficiente? Eu tenho medo de não estar fazendo o suficiente. Alguém já passou por isso? Sempre pensando? Ou você tem esse medo? Ou você tem o diabinho sentado em seus ombros? Bem, o que você vai fazer? O que 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 vai fazer? Isto joga você no modo obras da carne. Você precisa orar até sentir paz. Não ore pelo relógio. Não ore porque alguém veio à sua igreja, ou você viu pela TV alguém que deu testemunho de orar 5 horas a cada manhã, então você vai tentar fazer o mesmo porque elas fazem assim. Você vai ser uma pessoa miserável, entediada, infeliz. Eu tentei isso uma vez. Anunciei para minha família, vou começar a orar 4 horas todos os dias. Tivemos a visita de uma intercessora e, cara, ela tinha o poder de Deus sobre ela. Eu pensei, glória a Deus, eu quero isso também. Bem, o único problema foi que ela era ungida para fazer isso e eu não era. Eu orei sobre tudo que eu sabia, pensando que tinha passado 3 horas e só tinha passado 5 minutos. Deus tenha misericórdia. E eu não queria sair da sala de oração e eu tirei uma soneca. Quem já cochilou na oração? É quando você vai orar e você cai no sono, isso é o que eu chamo de cochilo de oração. Você acorda de vez em quando, ó Senhor, eu te amo, obrigado, Jesus. Oh, sim, eu cochilo de vez em quando. E então eu ouvi uma pregação sobre você não pode orar comigo pelo menos 1 hora. Então todo mundo, no mundo inteiro, estava tentando orar 1 hora por dia. E espanta-me as coisas que nós aparentamos que Deus nos ungiu a fazer e nós falamos para todo mundo que eles têm que fazer também. Não me pergunte quanto tempo eu oro, eu nem vou lhe contar, eu nem sei mais. Eu oro muito ao longo do dia, eu não sei, eu não me importo. Hoje em dia eu não estou medindo e contando todas as coisas que eu faço. Gente, eu fiz muito disso. Eu entrei no programa para ler a Bíblia em 1 ano e você tinha que ler 6 capítulos por dia para conseguir em 1 ano. 2 em Provérbios, 2 em Salmos, 1 no Velho, 1 no Novo. Eu esqueci qual a fórmula. Eu fiz tudo certo por alguns dias e eu marcava no meu calendário. Tínhamos um calendário de marcações. A Karen ama fazer marcações. Quero dizer, nós ficamos animados com as marcações. Eu coloquei meu calendário na geladeira e realmente a razão pela qual eu coloquei na geladeira, eu lhe digo a verdade. Eu não sabia todas essas coisas porque eu não sabia como ser honesta comigo mesma. Eu colocava ali para que todos vissem o que eu estava fazendo. E eu fazia as minhas marcações e eu andava na frente da geladeira e a minha carne apenas inchava. Eu serei muito melhor se orar 4 horas por dia. E lendo toda a Bíblia em 1 ano. Bem, isso funcionou por um tempo, quando eu comecei a ficar para trás. Eu estava cerca de 36 capítulos atrás, e assim, eu tinha todos esses buracos ali no meu calendário, então, quando eu andava por esse calendário estúpido, ele ficava me condenando o tempo inteiro. Levei anos para superar isso, até que Deus me disse, você vai parar de ficar contando tudo o que você está fazendo, Joyce. Davi contou ao povo para que ele pudesse se sentir bem sobre si e deixou uma maldição no campo. Eu poderia derrotar o inimigo. Olha para quantas pessoas eu tenho.
Assim você não tem que temer não estar fazendo o suficiente, você não está fazendo. E não só isso, nunca vai fazer o suficiente. Jesus fez o suficiente. Ele fez o suficiente. Nós fazemos o que o Espírito nos guia a fazer, nós fazemos o que estamos ungidos para fazer e nós não nos comparemos com outras pessoas, porque Deus unge pessoas diferentes de formas diferentes. Vem agora. O meu tempo com Deus, meu tempo de oração na parte da manhã é como tomar um café da manhã espiritual. Eu não sei como explicar para você, mas eu sei quando eu estou satisfeita. Às vezes tenho que comer 2 horas, às vezes 30 minutos, às vezes 45, mas eu sei quando estou satisfeita. E quando eu me sinto satisfeita, eu me sinto completa e eu me sinto pronta para o dia. Mas eu não vou sair da minha casa até que eu tenha tomado o café da manhã espiritual, porque sei que além dele eu não posso nada. Eu tenho fraquezas, eu preciso de sua força. Eu sou imperfeita, então eu preciso do perfeito trabalhando através de mim em todos os momentos. Mas não preciso contar tudo o que faço. Na verdade, eu acho que isso é ofensivo a Deus. Sabe por quê? Você se sente bem sobre si mesmo se faz muito. E sente-se mal sobre si mesmo se você não faz. Não estou dizendo que há algo errado em ter metas. Se você quiser ter uma meta de orar todos os dias durante 30 minutos, isso é bom. Mas não ore na carne. Não se sente lá e faça-se chegar a algo quando você já disse tudo o que precisa. Se já disse tudo o que precisa e quer ficar mais 30 minutos, apenas pare na presença de Deus e diga: aqui estou, Deus, a maior bagunça do universo, ajuda-me. Vamos lá, Deus quer uma comunicação honesta e não um monte de bobagens religiosas. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião, Ele morreu para que pudéssemos ter uma relação pessoal de amizade e intimidade com Ele. Intimidade. A vida é real, problemas são reais. Traga Jesus para a sua vida real, não apenas para a sua igreja, para a sua vida real. Aleluia. Eu estou meio que gostando disso. Vejamos Efésios 2, 8 e 9. É uma escritura que usamos para a salvação, mas precisamos aplicá-la a todas as áreas da nossa vida. Pois é por livre graça, favor imerecido de Deus que você está salvo. Liberto do julgamento e feito participantes da salvação de Cristo, através da fé. E isso, a salvação não vem de vós mesmos, não do seu próprio fazer, não veio através de seu próprio esforço, mas é dom de Deus. Não por causa de obras, não cumprimento das exigências da lei, para que ninguém se glorie. E não é o resultado do que qualquer pessoa possa fazer para que ninguém possa orgulhar-se nele ou levar glória para si mesmo. Esta é a verdade. Número 5. O medo de aproveitarem-se de você. Eu ainda lido um pouco com isso. Deus nos diz para sermos mansos e humildes, mas nós tememos que se obedecermos, as pessoas andarão por cima de nós. Estamos com medo de que elas tirem vantagem de nós. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Mansidão não é fraqueza, mas é força sob controle. Eu sempre tive a atitude: você não vai falar comigo assim, você não vai me tratar mal. Eu não sabia como esperar em Deus para ser meu defensor. Eu queria ter a certeza que poderia resolver tudo por mim mesma. Eu tinha sido maltratada na minha vida e eu meio que fiz uma promessa para mim mesma: ninguém vai me maltratar novamente. Quando você faz esse tipo de promessa interna, às vezes você tem momentos difíceis nos relacionamentos. Tenha cuidado com esse tipo de pensamento. Eu tenho medo de confiar nas pessoas, não posso confiar em ninguém. Isso não é totalmente verdade. Mas eu vou te dizer, você não tem que temer as pessoas tirarem vantagens de você, elas vão? Você não tem que ter medo disso. Alguém vai tentar de vez em quando, mas Deus é o seu defensor e Ele vai lidar com aquelas que tentarem abusar de você. Deus lidará com elas. Você não pode isolar-se a si mesmo.
Recusar-se a se envolver com ninguém porque você está com medo de ser ferido, o amor dói. Você não pode amar e nunca sentir dor. Se você se abre ao amor, você vai ter um pouco de dor, mas você causa dor também. Olá. Obrigada pelo encorajamento. 2 Timóteo 4,14. Eu quero que você vire algumas coisas para Deus hoje. Basta virá-las para Deus. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, disse Paulo. O Senhor lhe pague segundo suas obras. Cara, eu gosto dessa atitude. Rapaz, esse cara realmente se aproveitou de mim e me maltratou. Sabe, Deus falou ao meu marido anos atrás e disse algo que nos ajudou em muitas situações da nossa vida. Ele disse, ninguém pode roubar de você se você tiver confiança em mim. Porque tudo que tirarem de você, se você é uma pessoa de integridade, o que tirarem de você, se eu tiver que passar através de 1000 pessoas, eu tirarei delas e devolverei a você. E assim, Dave e eu nem sequer ficamos bravos mais. Se nós temos algum tipo de reparo feito e eles não fizeram direito, eles não vão voltar para corrigir. Nós fazemos o que podemos para tentar levá-los a assumir a responsabilidade adequada e corrigi-los também. Mas se não fazem, dizemos, bem, não ficarei chateado. Vire para Deus. Eles não podem roubar de nós, Deus. Confiamos em Ti para nos devolver. Eu quero encorajá-lo a fazer isso. As pessoas não podem roubá-lo se você tiver a atitude de Deus. Eles não podem roubar de mim, porque você vai tirar deles e trazer de volta para mim de um jeito ou de outro. Você está no comando da minha vingança. Você vai me pagar de volta. Caso contrário, você vai ficar louco o tempo todo porque as pessoas não estão sendo corretas. As pessoas do mundo nem sequer nos tratam bem. Especialmente não do jeito que o mundo é hoje em dia. Há mais pessoas lá fora que não mantêm sua palavra, eu penso, do que as pessoas que o fazem. Então é difícil, é um desafio constante. E eu tive pessoas que eu nunca pensei que fariam certas coisas como fizeram, eu simplesmente fiquei de boca aberta. E a primeira coisa que vem à sua mente, e na minha também é, não se pode confiar em ninguém, eu não vou confiar em ninguém mais, eu não quero saber. Mas depois eu penso, eu digo, é errado, eu não vou fazer isso, porque não é justo colocar isso em outras pessoas, há pessoas boas, há grandes pessoas, pessoas maravilhosas que mantêm a sua palavra e podemos confiar nelas. Não deixe que o diabo minta para você e coloque-o no medo de que todos vão tirar vantagem de você. Número 6. O medo de envolvimento. Você sabe, estar envolvido com as pessoas é muitas vezes confuso. E até mesmo decepcionante. É complicado se envolver com as pessoas. Significa trabalhar através de questões que surgem devido às nossas diferenças, às nossas falhas. E às vezes isso dá muito trabalho e sentimos como se preferíssemos não mexer com isso. Obrigada, mas eu vou fazer isso sozinho. Isso significa confronto. A maioria de nós prefere não queremos confrontar questões. Nós não gostamos de delegar para outras pessoas, trabalhamos até a morte, ficamos esgotados e acabamos murmurando, resmungando e reclamando, porque tudo o que fazemos é trabalhar o tempo todo. E não vamos delegar nada a ninguém, porque não queremos ter que aturar os seus pontos fracos. Eles não sabem fazer como fazemos. Porque afinal somos os únicos que fazem tudo certo. Estou lhe dizendo, eu estava quase morta há 6 anos atrás devido ao trabalho que eu tinha feito na tentativa de construir esse ministério e fazer o que eu senti que era a vontade de Deus. E foi mais fácil nos primeiros anos, mas a um ponto de saturação eu comecei a sentir como se eu simplesmente não pudesse mais fazê-lo. E tudo o que eu tinha feito era trabalho, 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 trabalho. Sabe, eu já escrevi 90 livros.
Eu não fiz isso em férias. Amém? E eu não me arrependo. Quero deixar um legado para o corpo de Cristo de 100 livros. Esse é o meu objetivo. Quero que as pessoas estejam lendo meus livros muito tempo depois que Jesus me levar para casa. Porque alguns dos livros que mais me impactaram na vida são livros que foram escritos nos séculos 16 e 17. Então, quando a palavra está no papel, ela está lá para sempre. Obviamente, você pode ver pelo tamanho do ministério e pela quantidade de coisas que Deus nos tem deixado fazer, que isso levou uma quantidade enorme de trabalho. E eu me lembro de que alguns anos atrás eu disse para o meu marido, sabe o quê? Eu não vou trabalhar tão duro mais, eu não posso mais fazer isso. Se tivermos de reduzir este ministério e torná-lo menor, então eu vou fazê-lo. Bem, apenas sobre esse tempo, o nosso filho mais novo, que agora tem 31 anos, nesta época tinha 25 anos e voltou a trabalhar conosco. Ele trabalhou por um tempo, depois saiu, depois voltou a trabalhar conosco e eu percebi que Deus o colocou lá para tirar muito da responsabilidade que eu estava tomando. Nosso filho mais velho já trabalhou para nós e ele terminou as missões mundiais, mas um monte de coisas que eu estava lidando eram coisas com a TV e o rádio. Eu não fazia tudo sozinha, mas depois eu me envolvi com essas coisas então. E eu finalmente sabia que se eu não tivesse qualquer descanso ou alegria ou qualquer paz, que eu não poderia fazer tudo aquilo mais. Eu não poderia fazer nada mais. E muitos de vocês têm dito, eu não posso fazer isso por mais tempo. Tem alguém dizendo, eu não posso fazer tudo isso por mais tempo. Bem, Dave e eu raramente nos envolvemos na gestão do escritório. Sabemos o que está acontecendo, quando é necessário a gente se envolve, ficamos no topo de tudo, mas eu estou me dando agora para o que eu realmente fui chamada para fazer. Eu posso fazer um monte de outras coisas, mas eu não fui chamada para fazê-las. E só porque você pode fazer alguma coisa não significa que você deveria estar fazendo, ou apenas porque você fez isso por um certo número de anos, não significa que você ainda deveria estar fazendo. Há épocas em nossas vidas e nós deveríamos mudar as coisas para nossa próxima geração. Bem, tudo o que eles fazem não é o que eu faria, com certeza. Eu vejo as capas de alguns dos nossos CDs, às vezes eu penso assim, eu não gosto disso. Mas sabe o quê? Não é importante o suficiente para eu não passar por cima. E há coisas assim que acontecem, você sabe. Aqui e ali, para ser honesta, eu nem sequer presto muita atenção porque o resultado final é muito grande, gente. A bênção de Deus, de crescimento do ministério, as pessoas estão sendo ajudadas, eu não tenho que gostar de tudo. E você não tem que gostar de tudo também. Estávamos numa reunião do conselho e ainda estava tendo dificuldades em deixar as coisas. Muitas vezes queremos ter alguém fazendo o trabalho, mas ainda queremos dizer-lhes tudo o que fazer. Você não pode dar às pessoas responsabilidade sem dar autoridade. E se você dá autoridade, então você tem que recuar e ficar fora de algumas coisas. Você não pode procurar defeito em tudo. E falávamos sobre as cores para a revista e eles queriam usar algumas cores que não gostei. Eu disse, eu não gostei dessas cores e meu filho disse, bem, as pessoas gostam. E eu disse, eu não. E ele disse, desculpa, eu não sabia que você foi chamada para ministrar a si mesma. Uau! Porque eu quis dizer, eu não vou gostar e não vai parar a impressão. Desculpe, eu não sabia que tudo aqui era para você. Eu precisava ouvir isso dele. Ele é o único que poderia se safar me dizendo isso. E ele estava absolutamente certo. Eu não tenho que gostar de tudo. Todo mundo não é como você. Nem todos fazem tudo do jeito que você faz, mas você pode ficar bravo ou deixar as pessoas te ajudarem. Vamos para Êxodo 18, apenas um momento, quero lhe mostrar algo. Isto vai mostrar o ponto de vista
Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele estava fazendo para o povo, ele disse: "O que é isso que você está fazendo para o povo? Por que você se senta sozinho assim?" Não seria diferente se eu olhasse para você e dissesse: "Por que você está fazendo tudo isso sozinho?" E as pessoas ficavam à sua volta, de manhã até à noite. E Moisés diz ao seu sogro: "Porque as pessoas vêm a mim para consultar a Deus, por certo, todo mundo quer que eu faça tudo. Todo mundo quer falar comigo ao telefone, todo mundo quer que eu faça isso, todo mundo quer que eu faça aquilo. Então eu falo, eu não posso e não vou." E todos em sua família, todos seus amigos, as pessoas que dependem de você, elas querem que você faça tudo, elas apenas dizem: "Bem, você sabe, eu preciso que você faça, ninguém faz como você." Agora observe, olhe para Moisés. Quando eles têm uma disputa, eles vêm a mim. E eu julgo entre um homem e o seu próximo, e eu lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Muitas vezes gostamos disso, bem. Todo mundo vem a mim, todo mundo vem a mim, isso me faz sentir bem quando todos vêm a mim. O sogro de Moisés disse: "A coisa que você está fazendo não é boa. Vamos ver a próxima coisa. Você certamente irá desgastar tanto a si mesmo como a este povo." E aqui está o que acontece. Eu creio que Deus circunda cada pessoa com as pessoas que elas precisam para ajudá-las a fazer o que Deus a chamou para fazer. Eu acredito nisso. Eu posso dizer-lhe tudo o que está acontecendo através do nosso ministério. Eu quero ser honesta com você, exceto a pregação e escrita e o ensino e a oração. Eu tenho pouco a ver com tudo isso aqui. Porque Deus enviou as pessoas para fazer a parte que eu não posso fazer, mas eu tenho que deixá-las fazer. E até mesmo em uma unidade familiar. Deus dá o que você precisa nesta unidade familiar. Alguns de vocês, senhores, estão administrando tudo e vocês poderiam dar ao seu marido algumas coisas, mas se você fizer isso, tem que dar a ele alguma autoridade? Homem, só eu faço todo o trabalho aqui nesta casa. Bem, não temos tempo para esse assunto. Quantos de vocês estão contentes por não termos tempo? Nós queremos que nossos maridos sejam cabeça espiritual da casa até que eles querem começar a tomar alguma autoridade? Oh, apenas volte para sua cadeira e fique lá. Deite e assista um pouco de TV, meu bem. Eu queria que você pagasse as contas, mas agora que está me dizendo que eu posso ou não gastar, eu vou retirar. Obrigada. Isso está tão divertido, eu mal posso suportar. Amém? Você tem algumas crianças que poderiam ajudar, mas elas não podem fazer como você. Sim. O sogro de Moisés disse algo sensato: você vai desgastar a si mesmo e as pessoas. Sabe o que acontece com as pessoas quando Deus coloca alguém, digamos, numa igreja ou em uma corporação que está dotada para certas coisas e ninguém os usa? Eles ficam descontentes e infelizes e eles começam a murmurar e reclamar e encontrar falhas em tudo. Porque Deus não nos criou para o tédio. Não há nada pior do que ter que sentar e assistir alguém tentando fazer algumas coisas em que não é tão bom como você, mas eles não vão deixar você fazer por medo de que você possa roubar um pouco do seu trovão ou não fazer do jeito que eles queriam que fizesse. Você não precisa ter medo de se machucar se você se envolver. Você irá. Você não gostou muito? Mas você vai sobreviver. E você vai crescer. E você vai aprender. E você vai se recuperar. E você vai ter alguma ajuda.
fazer algumas coisas em que não é tão bom como você, mas eles não vão deixar você fazer? Por medo de que você possa roubar um pouco do seu trovão ou não fazer do jeito que eles queriam que fizesse? Você não precisa ter medo de se machucar se você se envolver. Você irá. Você não gostou muito? Mas você vai sobreviver. E você vai crescer. E você vai aprender. E você vai se recuperar. E você vai ter alguma ajuda.